Você está vendo na sua tela que o nosso texto de hoje é no Evangelho de João, no capítulo 18, do verso 4 ao verso 11. Eu vou fazer a leitura, depois eu quero fazer alguns comentários rápidos a respeito. Aqui está dito: tendo Jesus dito estas coisas, ou seja, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Tendo dito estas coisas, saiu, juntamente com os seus discípulos, para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. É bem perto do cenáculo onde estavam, era uma caminhada não tão longa. À noite, todavia, em trilhas pequenas, curtas, em volta das muralhas de Jerusalém, até eles chegarem ao ribeiro de Cedron, atravessarem para o horto do Getsemane. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. E Judas estivera junto. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus e também os guardas, aquela turba toda, a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar, que era o Getsemane, com lanternas, tochas e armas. Era aquele aparato romano de enfrentamento, só que aqui eram todos guardas da religião, equipados e vestidos com as armas romanas, dos opressores deles. Quando era dos romanos para com eles, era opressão, deles para com outros era apenas proteção. É algo que a gente vê até o dia de hoje acontecendo. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? A quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, caíram, recuaram e caíram por terra. Recuaram e caíram por terra. Jesus disse: sou eu. E eles levaram aquele impacto. Pá, foram para trás e blur, todo mundo caiu por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Me digam, a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: já vos declarei que sou eu. Sou eu. Se é a mim que buscai, deixai ir aos outros, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Tinha sido a oração que Jesus tinha feito lá no cenáculo, antes de descerem para esse momento de traição. Ele tinha feito uma oração dizendo ao Pai: não perdi nenhum daqueles que me deste, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Então, Pedro puxou da espada que trazia. Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro:
mete a tua espada na bainha. Porventura, não beberei eu o cálice que meu pai me deu? O que você está querendo fazer? Impedir que aquilo que pode te salvar se cumpra? A natureza humana é extraordinária. Eu não vou, mas apenas tecer algumas considerações sobre esses aspectos tão ambivalentes da natureza humana. Porque aqui se diz que eles vão para um lugar onde eles costumavam ir, explicitamente se afirma que Jesus tinha estado com seus discípulos naquele lugar muitas vezes. Judas conhecia o lugar e foi para lá que Jesus se dirigiu, enquanto ele foi buscar guardas e soldados armados dos capitães do templo, dos seguranças da religião, das guarnições religiosas, para irem prender Jesus. E quando chegaram lá, e aqui a descrição é forte, para a época é como se chegassem com sirenes, com luzes estroboscópicas e com armas poderosas. Eles levaram o melhor que eles tinham para um acontecimento noturno, para uma prisão noturna. Chegou aquela turba carregando todos esses aparatos e luzes, e as lanternas, e as espadas, e tudo o que aqui é mencionado, chegam com essas lanternas, tochas e armas. Era o que de melhor eles tinham. E aí, quando chegam, Jesus pergunta: a quem que vocês estão procurando? O que vocês estão buscando? Aí eles dizem: a Jesus o Nazareno. E Jesus diz: sou eu. E quando diz isso, vem esse impacto, como se fosse um blast de campo de força em cima deles. E eles caíram por terra, assustados, perplexos. E Jesus outra vez lhes pergunta: a quem buscais mesmo? Mas eles, apesar da ocorrência, uma vez que seres humanos se comprometem e têm que responder numa hierarquia de autoridades acerca do que lhes foi ordenado e incumbido, a coisa ganha um reforço dos vasos comunicantes psicológicos entre os membros da turma, do pelotão, seja lá do que seja, e um olha para o outro e cada um tem medo de voltar atrás por causa do outro. E cada outro tem medo de voltar atrás por causa daquele para quem olhou. De modo que na troca de olhares, nessas ocasiões onde há hierarquias demandando respostas, e além disso ainda tem um traidor ali no meio que se coloca em pé e qualquer coisa que ele diga do tipo, vamos lá, é ele mesmo. Qualquer coisa assim reforça o padrão do embrutecimento cognitivo, mesmo tendo experimentado uma coisa tão inusitada, que é alguém dizer sou eu. E quando diz sou eu, vem um choque invisível, bum, e todos caem por terra, o que deveria ser assombroso bastante para largarem suas tochas, suas lanternas e suas espadas. Mas tem essa troca silenciosa, tem esse reforço na baixa cognitiva dos indivíduos
que já não estão mais pensando como indivíduos. Eles começam a raciocinar onde tem um poder piramidal sendo exercido sobre um grupo. Frequentemente as pessoas diluem a sua decisão identitariamente individual e particular e não a cumprem, não a realizam. Se estivessem sozinhos, nem pensariam um segundo, fariam a volta e correriam. Ou se fossem 2 ou 3, mas como era uma multidão, e todo mundo aparatado, conversaram sobre o que iriam fazer lá várias vezes, receberam ordens explícitas e minuciosas, e Judas ia junto. Sabe lá o que Judas ia falando à medida em que eles caminhavam, tentando já criar um quadro prévio do que eles iam encontrar. E aí chegam ali e acontece o que aconteceu. Mas eles se levantam, se entreolham, e os que estavam adiante responderam, ainda que com voz trêmula, quando Jesus perguntou a segunda vez: a quem buscais? Dando a eles a chance do recuo definitivo. A chance do recuo definitivo. Mas os que lideravam, e em geral é um entreolhar entre líderes que faz os que estão atrás se acovardarem em relação ao próprio medo da experiência que tiveram, não se acovardam do impacto da experiência, nem do medo da experiência, mas eles se acovardam do medo de não cumprirem. As religiões funcionam sempre assim, os exércitos, as seitas, os diversos grupos movidos por hierarquias ideológicas. Frequentemente, as pessoas individualmente não fariam mais aquilo, mas continuam a fazer para não se sentirem devedoras em relação às cobranças superiores, às quais servem, às quais obedecem. E aí, mesmo contra a razão, porque a razão deveria tê-los feito pensarem bem melhor. Eles tinham tido uma oportunidade extraordinária de voltarem atrás, de recuarem, de se dispersarem, alguns deles até de desaparecerem, se fosse o caso. Mas o medo da autoridade instituída e constituída com a ordem que lhes fora dada, esse medo frequentemente é maior do que a experiência luminosa, a experiência extraordinária, a experiência milagrosa, a experiência paranormal, a experiência sobrenatural, como você queira apelidá-la, mas o fato é que ela é completamente anormal e inusitada. Forte o bastante para, em qualquer outra circunstância, fazer cada um se retirar e dizer: bom, meu lugar não é aqui. Mas o poder das autoridades instituídas, constituídas com as ordens que nos dão, são frequentemente mais fortes do que o impacto de Deus, o impacto do Evangelho, o impacto de Jesus, o impacto da palavra, o impacto do encontro. E como eu vejo a minha vida inteira, como pessoas que frequentemente chegam e são impactadas e caem por terra diante da palavra. Literalmente, algumas caem por terra diante da palavra. Mas aí as reflexões que acontecem em 10, 20, 30 segundos, e os olhares, as trocas, os medos começam a vir, o medo da autoridade, do que ela pode fazer, de se serão justiçadas ou não, caso não venham obedecer, se serão punidas. Naquele tempo podia ser uma punição, no mínimo, algumas vezes de açoites.
outras vezes justiçadas até a morte, dependendo do humor, nesse caso, do humor da autoridade religiosa, que é literalmente o que acontece quando pessoas estão sob o espírito e do controle das seitas e do império do poder da autoridade religiosa instituída e do medo, do pânico apavorante que frequentemente as consequências de uma desobediência poderiam trazer e sobre eles acarretar. Então, contra a própria experiência absolutamente chocante da palavra de Jesus que nos derruba, que nos põe no chão, que nos convence de que tem algo extraordinário ali, mas ainda assim o pensamento é: se ele tem esse poder todo, a gente não tem com que se preocupar, vamos levá-lo, porque se ele quiser, ele só fala, sou eu, e todo mundo vai cair também por terra na casa do sumo sacerdote ou em qualquer outro lugar. Ele tem o poder para definir o que ele quiser. Então, nós vamos aqui também lavar as nossas mãos sem água, vamos levá-lo conforme a ordem que nos foi dada, de manietá-lo, prendê-lo e levá-lo até onde a gente tem que levar, que era na casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote Caifás. E Judas estava com eles. É também uma oportunidade extraordinária que Judas tem. As outras versões sinóticas do Evangelho colocam Judas beijando-lhe a face. Isso pode ter acontecido antes ou pode ter acontecido depois. Se aconteceu antes, é chocante, porque tendo ele feito isso, dado a senha que era o beijo, e eles então, Jesus se antecipou e disse a eles, não a Judas. A Judas ele disse: a que vieste, amigo? Mas aos outros foi: a quem buscais. Tanto faz se foi antes ou se foi depois, a oportunidade que Judas também teve de recuar, de repensar, de redefinir o que ele estava sentindo, foi enorme. Mas ele também não voltou atrás, ele cumpriu o seu script de beijar, de levar, de prosseguir junto, até que alguma coisa posteriormente o angustiou tão poderosamente, quando ele viu Jesus sendo massacrado lá na casa do sumo sacerdote, torturado, e da maneira mais violenta possível, ele panicou e disse: eu pequei traindo sangue inocente. Passou aquela noite em agonia, chegou uma corda no pescoço, se suicidou lá em Alcedama. Provavelmente o galho da árvore onde ele se pendurou, até hoje você vai a Alcedama, é um lugar de precipício, é um abismo que desce na direção de um dos vales à volta de Jerusalém, e ele caiu dali, nas imediações do Monte Sião, e se abismou na descida cheia de pedras, provavelmente tenha batido com o estômago numa pedra pontiaguda, e o seu intestino e seu estômago foram abertos por um corte, e todas as suas vísceras se derramaram. Mas ele perdeu essa oportunidade histórica de ter feito uma outra coisa diferente, assim como aqueles homens todos que estavam ali perderam essa chance. Assim como tem uma quantidade enorme de pessoas que carregam agendas já pré-definidas acerca de Jesus, agendas ideológicas, agendas doutrinárias, agendas, portanto, de doutrinação ideológico-religiosa, e isso está imposto sobre eles, e quando eles
ouvem essa palavra, quando eles ouvem Jesus dizer a eles: sou eu, sou eu, sou eu, e levam o impacto, bah, que caem por terra, o que deveria ser o bastante para fazê-los voltarem pelo caminho e dizerem: não, eu não vou lidar com esse ser que diz eu sou, e o chão vira como um tapete sob os nossos pés. Nós não, mas eles, como eu disse, animados pelas trocas desses vasos psíquicos de comunicação, de olhares, de energia, decidiram, no coletivo, diluírem as suas individualidades e obedecerem à corporação que tinha como hierarquia superior à autoridade religiosa na vida deles, e eles foram até o fim.